Bom, pessoal, vamos lá então para o nosso segundo vídeo da aula 2, Programa de Educação do Governo Lula, uma escola do tamanho do Brasil. A aula de hoje foi retirada desse livro. Se você quiser pegar ele lá na biblioteca, a faculdade tem o livro para emprestar, tá? O capítulo aqui está com o mesmo nome da nossa aula. Então, se você quiser aprofundar mais nos estudos, tem esse material lá. Por que a gente vai falar, professor, do governo Lula? Primeiro, porque está na ementa da disciplina. E segundo, pelos feitos que foram realizados de 2003 para cá. Bom, para a gente começar, pensar a educação como uma ação relevante na transformação da realidade econômica e social do povo brasileiro é pensar numa escola do tamanho do Brasil. Foi um discurso realizado pelo PT em 2002, que foi registrado, tá? E hoje encontra-se aí disponível. Então, a ideia do PT era fazer uma escola, né, entre aspas, aí, fazer essa escola, mas no sentido aí, abrangente, né, um método de ensino, um modelo de educação que fosse para todo o povo brasileiro. Então, seria uma escola aí, como o PT chama de uma escola do tamanho do Brasil, uma escola para todo mundo. O objetivo político era o de elevar os níveis de escolaridade dos estudantes, bem como resgatar a qualidade de ensino. Então, além de qualidade, o objetivo é elevar o nível de ensino fornecido aí aos nossos estudantes, aos brasileiros. Para garantir o direito à educação previsto em lei, o governo vai considerar algumas diretrizes que a gente vai verificar depois uma a uma. O direito à educação, gente, ele é garantido por lei, está na Constituição Federal. A gente tem direito à educação, todos os brasileiros têm direito à educação. Então, são alguns pontos que a gente vai ter que verificar. Primeiro, democratização do acesso e garantia de permanência. Então, todos vão ter que ter acesso à educação e garantir que essas pessoas permaneçam aí no ensino. São algumas das diretrizes. A segunda diretriz, qualidade social da educação. Bom, então, nessa qualidade social da educação, nosso segundo item, além de garantir a qualidade da educação, eu vou precisar também garantir a qualidade social dessa educação. Como é que o indivíduo vai aprender, vai poder ser usado de forma social, tá? Não só profissionalizante, não só técnica, mas também de forma social. Terceiro item, instauração do regime de colaboração e da democratização da gestão. Democratização do acesso e garantia de permanência. Então, eu vou precisar construir, restaurar escolas existentes. Além de construir escola, caso seja necessário, eu vou precisar garantir também que esse pessoal fique na escola, que esse pessoal permaneça lá estudando. Restaurar escolas existentes. Algumas que forem passíveis de restauração, eu vou precisar restaurar para eu criar aí condições físicas para que esses alunos possam aprender. Cuidar do transporte escolar. Então, além de construir e de restaurar, eu vou precisar garantir que esse pessoal tenha uma forma de ir até a escola e voltar com segurança. Então, aí a importância do cuidado com o transporte escolar. Garantir o acesso e permanência nas escolas. Então, além de ir, eu preciso que esses indivíduos, que esses alunos permaneçam na escola. Não apenas ir, mas permanecer lá e passarem pelo processo de educação de forma satisfatória. Estado e sociedade de forma articulada, trabalhando para se atingir uma educação de qualidade. Então, não só o Estado com essa responsabilidade da educação, mas a sociedade também. Então, foi algo que foi mencionado aí na gestão que começou em 2003 pelo PT, que a sociedade também deveria vestir a camisa da educação e auxiliar aí no desenvolvimento educacional do nosso país. Qualidade social da educação. Atender os interesses da população e que esses interesses tivessem padrões de excelência. Então, veja bem, a gente verificando agora aí padrões de excelência em algo público, né, um diferencial. Então, além de atender o interesse da população, eu vou ter como referência padrão de excelência. Então, vai ter que ser algo bom mesmo, uma coisa boa, de qualidade, a nossa educação. Inclusão social, onde ensina-se os brasileiros a pensar de forma crítica, pensar também, né, papel da educação, ensinar o indivíduo a pensar e resolver problemas. Então, não é algo que o indivíduo vai usar única e exclusivamente na sua formação profissional, mas na sua formação pessoal também. A gente precisa aprender a pensar de forma crítica, não só no nosso trabalho, mas na nossa vida como um todo. A gente precisa aprender a pensar, porque, sinceramente, não são todos que aprendem a pensar,
e resolver problemas. A gente vai resolver problemas não só na nossa vida profissional, mas na nossa vida pessoal também. Uso de experiências pessoais dos alunos para aprendizagem de conteúdos em sala de aula. Então, o aluninho pode, por exemplo, começar com aquela fala: professora, lá onde eu moro, ou então lá perto da minha casa, né? Ou então, olha, pelo que eu sei. Então, são exemplos que os alunos aí podem estar também contribuindo para a qualidade social da educação. Outra questão é o adaptar o ensino à realidade dessas crianças. Tá? É uma realidade diferente. Por exemplo, uma escola em São Luís, uma escola em Israelândia, uma escola em Ivolândia, Aurilândia, né? E o padrão, por exemplo, uma escola de São Paulo, uma escola pública. As realidades são diferentes, então tem que adaptar o ensino para que a gente consiga chegar aí no mesmo ponto final. Criações de centro de formações para profissionais da educação. Então, cuidado também com o pessoal que está tomando conta da educação. Então, não só quem está sendo educado, mas também quem está educando. Está tendo aí agora uma oportunidade de passar por constantes formações e cursos de reciclagem. Incentivo a pesquisa e a publicação. Na educação, tá, e na ciência, é importante que se publique, que se pesquise. Né? Porque senão a gente vai ficar só repetindo o que os outros já fizeram. Então, se a gente tem novas descobertas, novas metodologias, novas formas de trabalhar, algo que você tenha feito, que você queira divulgar, um trabalho que você tenha feito que ficou bom, é bom que você publique, que você dê notícia para a comunidade científica de algo que você tenha feito. Né? Isso é até bom para o seu currículo Lattes. O pessoal fica te conhecendo, o pessoal da comunidade científica, os demais pesquisadores, eles ficam te conhecendo, sabendo quem você é, via pesquisa e via publicação. E uma das medidas do desenvolvimento aí da educação no país é a quantidade de publicação, de patente, de iniciação científica que a gente tem. Tá? Então, daí esse incentivo à pesquisa e à publicação. Regime de colaboração e da democratização da gestão. Então, agora, União, Estado e município envolvidos com a educação. Não é responsabilidade só da União, só do Estado, só do município. É responsabilidade de todo mundo. Criação de fóruns e conselhos que auxiliarão nas questões administrativas, como gestão de recursos para a educação. Então, além do Estado, União e municípios, a gente tem agora fóruns e conselhos, né, órgãos aí, que vão auxiliar desde as questões administrativas até as questões pedagógicas mesmo relacionadas com a educação. Relação de custo-qualidade por aluno, porque o governo vai investir, ele tem que investir, para que a gente possa ter um aluno de qualidade. Então, quanto que esse aluno vai custar para o governo? Porque a gente tem um custo aí, a gente sabe disso. Ou seja, financeiramente, quanto que sairia para eu qualificar esse aluno? Instituir também o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Falta um parêntese aqui, mas esse é o significado da nossa sigla aí do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Tá? A gente vai precisar disso daí também. Foi um fundo que foi criado que auxilia hoje o desenvolvimento aí na parte da educação básica. Proposta para os diferentes níveis e modalidades da educação. A gente tem vários níveis de educação e várias modalidades de educação. Então vamos lá. Primeiro a gente tem a educação básica, que é o ensino infantil, fundamental e médio. Então primeiro, a gente tem o ensino infantil, né? Medidas. Quais foram as medidas tomadas para auxiliar esse ensino infantil? Expandir atendimentos e definir uma relação de custo aluno-qualidade, porque como eu falei, o aluno ele vai sair aí num valor para o governo, e esse valor tem que ser estabelecido, até por uma questão de controle. Estabelecer padrões de qualidade nas instituições públicas e privadas. Então agora a gente vai ter um padrão de qualidade, né? O que vai ser considerado bom, o que vai ser considerado eficiente, eficaz em se tratando de educação. Disponibilização de creche, tá? Dessas creches aqui, para as mães, por exemplo, que trabalham, né? Não tem onde deixar seus filhos. Essas creches não são mais depósitos, vamos dizer assim, de crianças. As crianças já começam ali com atividades pedagógicas, já. Uma preocupação aí com os pequenininhos. Habilitação em educação infantil nas faculdades que oferecem a formação em educação. Então, se você está fazendo um curso superior, está cursando aí o ensino superior relacionado à educação, já tem essa habilidade aí, essa modalidade de educação infantil. A gente tem o ensino fundamental. No ensino fundamental, a criação de bolsa escola. É a bolsa que é paga,
né, por família, e para a família receber essa bolsa, ela tem que comprovar que o filho está estudando. Então, é uma bolsa que o governo fornece, mas mediante a comprovação da presença na escola. Ensino médio, algumas medidas aí foram tomadas. Construção de novas escolas e iniciação científica. Por que no ensino médio? Esse menino, depois que sai do ensino médio, ele vai para o ensino profissionalizante ou para o ensino superior. Então, é bom que ele tenha uma noção já de iniciação científica. E quem sabe eu estou formando um pesquisador, alguém que vai aí dar uma contribuição muito grande para o nosso país. Então, é bom que ele já tenha noção da ciência. A gente tem a educação superior. Até a posse do governo Lula, o país contava com um dos menores índices de matrícula no ensino superior da América Latina. Volto a dizer, tudo isso eu retirei lá do livrinho que eu mostrei para vocês, tá? Na emenda, tá? O Educação Escolar. Algumas medidas que foram tomadas. As vagas dos institutos federais foram ampliadas. Programas de apoio ao estudante foi feito. Aumento anual de mestres e doutores. Esse aumento estava previsto em 5%, então a cada ano deveria ser aumentado em 5% o número de mestres e doutores das instituições. Inclusão de negros e egressos de escola públicas, que é aquele sistema de cotas, né, que foi feito. O EAD, o ensino à distância, que o nosso ensino à distância, isso aí também foi uma medida, tá, para facilitar, para o ensino poder alcançar o pessoal, seja lá a distância que ele se encontra. A iniciação científica, todo o ensino superior ele tem essa parte de iniciação científica, essa questão da metodologia, aquela metodologia de pesquisa, essa parte que vocês veem no curso. E também o outro cuidado que se teve, revisar a remuneração dos profissionais da educação, tá? Inclusive a parte administrativa. Então o pessoal passou por uma revisão de salário, de remuneração. A educação profissional. Até a posse do governo Lula, o país contava com menos de 500 mil estudantes matriculados no ensino profissionalizante. Então, gente, no Brasil era menos de 500 mil no ensino profissionalizante. Esse pessoal precisava trabalhar e o pessoal não estava matriculado no ensino. Quais as medidas, então, que foram tomadas? Foco em 65 milhões de jovens e adultos profissionalizados. Então, a medida inicial foi essa. Vamos profissionalizar 65 milhões de jovens e adultos. Porque esse pessoal precisa trabalhar, precisa gerar emprego, precisa gerar trabalho, precisa gerar renda. E aí também o surgimento de financiamento desses cursos. Também esses cursos profissionalizantes. O EJA, aí, dos jovens e adultos. A gente tinha, tá, há alguns anos aí, o registro de 20 milhões de analfabetos acima de 15 anos. Então isso era algo preocupante. É até hoje a questão do analfabetismo é algo preocupante. Já está sendo trabalhado, mas é algo que ainda preocupa o governo, né? Quais as medidas que foram tomadas? Erradicar o analfabetismo em 4 anos. Então, dentro de 4 anos não era mais para ter analfabetos aí no nosso país, com o programa Mova Brasil, uma educação também, além dessa questão dos 15 anos, o pessoal acima dos 15 anos, ter essa questãozinha do analfabetismo, que o governo empenhou, criou programas, né, e foi atrás e teve esse projeto de 4 anos para erradicar o analfabetismo. A gente teve também a educação para os que trabalham, porque tinha gente que estava trabalhando e também se encontrava nessa condição de analfabeto, e esse pessoal também precisaria ser visto. Então, foram 2 medidas tomadas aí nessa parte do ensino dos jovens e adultos. A educação especial, a gente tem hoje aí crianças especiais, jovens, né, e até adultos que vão precisar tomar conta da vida deles, né? Então, quais as medidas foram tomadas? Matrículas nas escolas mais próximas da residência, até para facilitar o deslocamento dessa pessoa, ou com alternativa de transporte adequado. Então, se não tinha vaga perto da escola, eu tinha que disponibilizar um transporte para levar esse pessoal até a escola, para eles poderem aprender. E o trabalho nessas escolas, eles são feitos de forma multidisciplinar. Então, a gente tem ali uma série de profissionais, né, que pode ajudar aí nessa educação especial. A gente sabe dessa necessidade. 8º item, educação no campo. Né? O nosso país ainda é um país agrícola. Tem muita gente morando no campo. Esse pessoal vai precisar estudar, vai precisar ter acesso à educação. Então, 32 milhões de habitantes na zona rural que a gente tem hoje. É muita gente para ser educado, para ser alfabetizado, né? Para poder exercer o direito à educação. Então, as medidas que foram tomadas? Projeto de ensino fundamental no campo, né? E transporte quando necessário.
Então, teria esse ensino, mas também o transporte que traria esses alunos quando necessário, de forma que a gente estaria aí disponibilizando o acesso, a gente, que eu digo assim, nós profissionais de educação, disponibilizando o acesso para todos. A questão da educação indígena, né, uma população que a gente tem, que faz parte da nossa população brasileira e que também merece a atenção do governo. Quais as medidas que foram tomadas? Uma educação bilíngue. Como assim bilíngue, professor? Eles aprenderiam português, que é o nosso idioma, mas também o idioma deles. A gente tem as tribos que têm os seus próprios dialetos, os próprios idiomas. Então, em se tratando também, além da questão do idioma, se tratando de cultura, de transmissão de cultura indígena, as aulas seriam ministradas por professores indígenas. Então, se eu vou colocar professor indígena para ministrar aula para a população indígena, eu preciso que ele esteja preparado. Então, eu vou ter que formar e trabalhar esse profissional indígena também. Autonomia das escolas indígenas e materiais pedagógicos específicos. Então, aí a gente, mais uma vez, a nossa educação sendo adaptada para atender a todos os brasileiros. O EAD, que é aqui o ensino à distância, um exemplo prático nosso aqui. Muita gente deve estar acessando essa aula de outras cidades que não seja aqui São Luís de Montes Belos. Eu, no momento da gravação aqui do vídeo, estou aqui em São Luís de Montes Belos, mas quando você for acessar esse vídeo, você pode estar aí na sua cidade, longe daqui de São Luís e tendo acesso ao conteúdo. Então, eu ensino à distância. Quais foram as medidas? Bom, como o nosso território é muito grande, a educação de qualidade ela deve chegar a todos, tanto no ensino fundamental, médio e superior. Detalhe, gente, a educação ela tem que ser de qualidade. Então, quando a gente grava vídeo, cria fórum, coloca texto, posta trabalho, faz devolutiva, é na intenção de chegar a esse padrão de qualidade, de atingir esse padrão de qualidade ou pelo menos se aproximar ao máximo da qualidade exigida, para a gente conseguir aí ter sucesso nessa educação. Então, para a gente terminar, a gente tem também o financiamento público da educação. Isso também retirei do nosso livrinho ali, do material. Estima-se que 7% do PIB seja injetado direto na educação. Então, 7% do PIB, Produto Interno Bruto do país, é muita coisa. Dá para fazer muita coisa com isso, que é feito aí, que é disponibilizado pelo governo federal, que está sendo disponibilizado, porque a gente está na gestão do PT ainda. É um trabalho aí sequencial. Bom, esses eram os 2 vídeos que eu tinha para passar para vocês. Tá? Espero que tenha ajudado, que tenha sido de proveito. E eu aguardo a devolutiva de vocês para saber aí como é que está o rendimento de cada aluno, se vocês estão entendendo ou não, ou até mesmo para a gente adaptar. Estou aberta a sugestões. Tá? Não deixem de fazer as atividades. Obrigada e até a próxima aula.